Marina Santos é cozinheira e fundadora da Black Veg, uma cozinha de comida 100% vegetal no Rio de Janeiro, Niterói, e mestrando em comunicação. Trabalhando e pesquisando a culinária, ela acaba fazendo o recorte de raça e gênero na cozinha, sendo quase impossível não perceber as diferenças na área da gastronomia. E com tudo isso, ela cria o podcast Isso é Comida de Preto, um podcast para falar sobre gastronomia e alimentação, sob o olhar de pessoas negras que atuam ou atuaram em algum setor da gastronomia. O importante desse podcast é que, apesar de pessoas negras historicamente no Brasil sempre ocuparem as cozinhas, elas raramente estão em posições de destaque na gastronomia, e sequer têm suas histórias, saberes e conhecimentos ouvidos. É hora de mudar essa história. Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Fala, Marina, eu acertei tudo? Acertou sim. A ideia é realmente ouvir e contar um pouco do que a gente tem feito, né? Assim, eu me incluo porque, apesar de eu não ser gastrônoma nem nada, eu atuo como cozinheira há um bom tempo já, assim, tanto, né, de forma autônoma quanto em cozinha profissional mesmo. Então, acho que a ideia é cada vez mais falar sobre a gente, né, nesse ambiente, sem ter só a nossa história contada por outras pessoas, ou pior, que é ser invisibilizada, assim, por completo. Entendi. Tá, então vamos começar desde o começo. Fala um pouquinho sobre ti e o que te levou primeiro ao Black Veg e depois ao podcast Isso é Comida de Preto. Eu vim morar em Niterói, né, no Rio, em 2014, com 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos, passei pra UF, né, Federal Fluminense, pra estudos de mídia. Uhum. Né, assim, é algo que eu pensava em fazer, né, eu já vinha de um técnico em multimídia, aí acabou que eu passei, né, assim, passei logo de cara e falei, vou pra lá, né? Legal. Minha família apoiou e tudo mais, então foi uma opção. E a partir disso, assim, vem as várias questões, né? Eu vim morar sozinha bem nova e apesar de ter ajuda, assim, familiar, acaba que eu não tinha muita experiência, assim, de trabalho, não tinha muita coisa e tinha uma demanda muito grande da universidade em si. Claro. Né? Antes de você continuar, você é natural de onde, Marina? Eu sou paulista, né? Sou do ABC, especificamente de Santo André. Eu não sabia disso, cara. Aí você foi fazer a UF, a Universidade Fluminense, e precisou de uma renda extra até pra sobreviver no Rio, certo? Sim. Que é isso, né? Apesar de ter um suporte familiar, assim, absurdo, o Rio é um estado extremamente caro. Uhum. São Paulo também é, mas eu tenho minha família lá. Aqui no Rio eu realmente vim, né, sem conhecer ninguém. Sim. Então, precisei de renda extra, né? Eu fui bolsista por um tempo, mas eu acho que em 2015 teve uma greve, né? Assim, uma greve que durou meses, e aí eu falei, ferrou, né? Basicamente, porque parou bolsa, parou um monte de coisa. Sim. E eu precisava me manter, né? Então eu comecei a fazer bolo. Que eu acho que é um clássico, assim, né? O pessoal começar a fazer doce pra se sustentar. Claro. Só que eu vi que eu gostava demais, assim, eu gostava muito, sabe? Minha família é muita gente cozinhando, sabe? O tempo todo, então acabou se transformando, assim, no que eu realmente queria fazer, sabe? Entendo. Você acabou vendo referências na sua própria família de cozinha, partiu pra isso, pra um plano de começar a cozinhar bolo e vender, fazer uma renda extra. Isso. E é isso, assim, eu não tinha muita noção, né? Eu tinha uma noção de cozinha mesmo, assim, de como cozinhar, mas eu não tinha noção nenhuma de venda, de nada, sabe? Era aquela coisa bem amadora mesmo. Sim. Aí começou a dar certo. Começou a dar certo e eu comecei a perceber que tinha demanda por produto vegetariano, né? Uhum. Porque, apesar de, no momento, né, eu não me colocar mais como vegetariana, eu praticamente só consumo, assim, alimentos de origem vegetal, sei lá, desde os 15 anos, né? Fiquei desde os 15 até o começo do ano passado sem consumir carne. O vegetarianismo surgiu na sua vida com 15 anos já, na sua adolescência. Sim. O que te levou a virar vegetariana até a época que você começou a vender bolo? Eu acho que, assim, adolescente tem muito essa coisa de querer mudar as coisas, né? Então, Sim, foi muito nesse sentido, né? E, a princípio, pra mim, foi mais uma situação de não querer contribuir mesmo com exploração. Uhum. Só que até então, eu era uma pessoa que
comia muito pouco. Sim, sim. Né? Eu comia muito pouco porque eu não aguentava mesmo, assim. Eu só fui perceber depois que é porque eu realmente, né, meu organismo não processa tão bem a carne. Então, se eu como um prato com carne, por exemplo, eu demoro horas pra conseguir comer de novo. Caramba. Sim, aí eu percebi que a alimentação vegetal pra mim era muito legal, exatamente porque eu conseguia comer melhor, eu comia mais coisas e, né, num espaço de tempo menor e tudo mais. E aí se tornou uma possibilidade mesmo. Puta, bacana, bacana. Aí você começou a vender bolo e viu que isso dava negócio. E depois? Então, aí depois, final de 2015, começo de 2016, se eu não me engano, eu comecei a perceber que tava funcionando muito bem, assim. E aí, de forma bem amadora, né, eu resolvi criar a Black. Uhum. E acabou que meu público, assim, era bem universitário, né? Era meio que todo mundo da minha rede mesmo. Sim. Mas começou a render fruto, assim. Legal. Então aí começa o projeto da Black Veg. E eu vi no seu Instagram que ele é muito colorido, tem os pratos que parecem tão deliciosos e tal. E como é que foi escalando a sua empresa, a Black Veg? Foi uma mistura de necessidade, né? Porque eu tive vários momentos de pausa com querer exercer mesmo, assim, essa possibilidade de cozinhar sem necessariamente ter um curso, né? Porque eu ainda não tive a oportunidade de estudar formalmente gastronomia, sabe? Sim. Então se transformou também uma forma de testar muita coisa. Uhum. Com o nascimento da Black Bag, você provavelmente foi enxergando esse recorte da gastronomia, certo? Recorte de raça e principalmente de gênero. Aí que surgiu o podcast Isso é Comida de Preto? Ele surgiu, na verdade, mais da minha pesquisa atual, né? Que é a minha pesquisa de mestrado, que fala sobre classe social, né? Sim. Especificamente sobre representação na televisão e tudo mais. Mas a partir dela eu comecei a perceber que assim, realmente a gente praticamente não tem negros na televisão em programas de culinária, né? Apesar de serem muitos, assim. Uhum. Tem muito pouca gente e geralmente, eu não vou dizer sempre, mas geralmente são em posições de auxiliares, né? E não de protagonistas. Claro, sim. Verdade. Infelizmente isso é muito verdade, né? Tá, e explicam a premissa do seu podcast, como é que... Pra onde vamos com o Isso é Comida de Preto, Marina? Bom, o pra onde vamos ainda é um pouco incerto, né? Eu tô tentando entender onde eu tô, assim, com ele, mas, a princípio, a ideia é que eu possa... que ele sirva mesmo como uma fonte de pesquisa que não seja essa coisa tradicional, né? Assim, tipo, artigo acadêmico e tudo mais, né? Que ele sirva como um banco entre nós, assim, de trocas, de informações, né? Então, a ideia é que realmente, além das histórias, né, de cada cozinheiro, empresário, enfim, a gente possa ter também alguns episódios de informações, Sim. assim, alguns episódios que eu tenho pensado, por exemplo, para falar sobre herança familiar, né, porque é uma coisa que eu percebo muito no discurso de praticamente todos os cozinheiros pretos, sabe? E não é um discurso tão comum entre cozinheiros brancos, sabe? Então, assim, eu tenho pensado por esse caminho e realmente de construir a narrativa através disso, assim, através das histórias, a entrelaçando com alguns temas que o pessoal tem sugerido e tudo mais. E na sua pesquisa você já viu que tem muitos fatores em comum entre as pessoas que estão no ramo da gastronomia e são negras, e das mulheres também negras, e quais seriam as diferenciações das pessoas brancas para as pessoas negras na gastronomia? Olha, assim, eu acho que acaba que se torna uma resposta um pouco óbvia, de certa forma, mas é a oportunidade mesmo, assim, de poder, né, de estar, principalmente para quem trabalha com alta gastronomia, de acessar o que tem de melhor, assim, na área, sabe? Tipo, então, cursos que são considerados mais relevantes, ou cozinhas, né, que também são consideradas melhores, assim, boas, né, para se trabalhar. Sim. Ou para, enfim, que vão dar alguma relevância para o currículo da pessoa. Então, realmente, essa sensação que eu ainda não posso te falar com 100% de certeza, mas é algo que eu tenho essa impressão, assim, de que acaba sendo presente na história da maior parte das pessoas, sabe? Entendo. Tipo, o acesso das pessoas é diferente, até fazendo um outro recorte um pouco mais pra trás, se o acesso é diferente, é que as condições já vieram diferentes, né? Desde o começo. Sim. Né? Uhum.
Porque realmente, assim, gastronomia é um curso que tem começado, né? Ele tem começado a surgir nas universidades públicas ainda há muito pouco tempo, se a gente for fazer um comparativo com os cursos particulares, né? Uhum. E ainda assim, né, são poucas vagas, eles não são cursos tão fáceis de entrar e tudo mais, né? Por exemplo, aqui na UFRJ a demanda é altíssima, Sim. sabe? Então tem sempre essas questões. Saquei. E você já tem alguma história preferida do seu podcast que você pensou? Algum fato legal, curioso ou emocionante? Ou ainda tá muito incipiente, tá muito novo? Eu tenho sentido um ânimo muito grande das pessoas em gravar. Eu não esperava de verdade que ia ter assim, uma resposta tão rápida, né? Porque eu lancei ele faz 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas ou um mês. E assim, eu já consegui muito rápido gravar com algumas pessoas. Já consegui, assim, uma resposta que eu acho interessante, sabe? Por eu ter lançado assim de forma meio despretensiosa, eu gostei muito disso. E uma coisa que eu acho legal, assim, foi a resposta da minha família, né? Porque eu tô construindo um episódio com a minha família materna. Uhum. E o pessoal, assim, curtiu muito, né? Tem saído uns áudios muito legais, assim, de todo mundo. Aí fica tudo em casa, né? Aí fica... Uhum. Falar com a família é sempre muito bom, legal, né? assim. E essa questão da culinária e a família, ela tá sempre muito conectada, né? Principalmente entre Com nós, os certeza. negros, né? Cara, eu não me lembro, pegando lembranças aqui pessoais, eu não me lembro de muitos pais ou homens das famílias dos meus amigos brancos que cozinhavam. Agora, da minha família, meu pai cozinhava, o pai dele cozinhava, o pai da minha mãe às vezes cozinhava também. Era um negócio mais comum, saca? Eu não sei se na sua família é assim Com também. certeza. Não, assim, o grande marco da minha família materna, principalmente, é que meu avô era um padeiro e um confeiteiro, assim, absurdo, sabe? Olha aí. Então, as memórias, assim, principalmente, né, até uma geração de primos, assim, que meio que bate idade comigo, né, que eu tenho 24. Aí os meus primos, de mim pra cima, é um pessoal que lembra do meu avô, né, porque ele faleceu quando eu tinha 9 anos de idade, 8 ou 9. E aí, assim, as memórias que todo mundo tem dele envolvem alguma coisa, assim, algum momento envolvem comida, envolve pão, sabe? E isso é muito legal, assim, eu acho muito, muito bonito, né? Porque a comida da minha avó é muito lembrada, Uhum. né? Porque é aquela comida de mineira, né? Aquela coisa do frango, quiabo, Nossa, feijão. que delícia, que saudade. É bom, é muito bom, sabe? Mas também tem muito essa coisa, dessa relação com o meu avô, né? Sim, sim. Não tem como não. É porque o pão, eu também faço pães, Marina. Eu gosto de fazer pães de massa madre e agora eu tô vendendo aqui no meu condomínio, porque eu não posso sair na rua. E o pão é um negócio tão mágico que quando você coloca ele no forno e começa a subir aquele cheiro, ele domina não só a sua casa, no caso do meu apartamento, mas ele vai entranhando nos corredores e tudo mais. Ele domina. O pão domina. O pão, ele cria uma lembrança olfativa, sabe? E eu imagino que o seu avô padeiro deve ser magnífico e incrível as lembranças dos netos, né? Não, total, assim, que é isso, né, como eu já sou de uma geração de netos mais novos, né, que os meus primos até brincaram, assim, que eu já sou da geração de neto Nutella, sabe? Que, tipo, eu não lembro realmente da comida dele, porque quando na minha infância ele já era uma pessoa que realmente, assim, já tava doente, né, ele foi alcoólatra por muito tempo, então eu não peguei a fase boa, sabe, então o que eu tenho realmente são de memórias e as receitas que foram ficando, assim, sabe, tipo, o pão, né, já que minha mãe, tipo, meus tios sempre falam, tipo, o pão do pai, tal coisa que tipo, seu avô fazia, sabe, Então, assim, é mais essa reprodução que eu comi e é isso que eu acabo levando. E alguém acabou pegando esse legado? Alguém aprendeu algumas receitas com seu avô da família? Sim, assim, eu tive um tio que faleceu em 2018, que era quem fazia o frango recheado do meu avô, que era tipo aquele frango de Natal, sabe? Sim, sim. E tem algumas coisas, assim, que minha família gosta muito, né? Tipo a rosquinha frita dele, que é aquela massinha tradicional com pinga e tudo mais, né? Que eles sempre brincam que é tipo um pouquinho pra massa, um pouquinho pra dentro. Acabou ficando também uma coisa que o pessoal não faz muito em casa, mas sempre ficam tentando reproduzir, sabe? Das vezes que tentam, sempre aquela coisa, tipo, vamos tentar fazer igual, né, meu avô fazia. E é difícil chegar perto, né? Eu tenho uma lembrança muito até pueril da minha avó,
do ovo mexido que ela me fazia. Eu sempre tento chegar muito perto desse ovo, eu não consigo, né? Não, nunca fica igual. Não fica. São anos de conhecimentos, anos da pessoa saber fazer uma coisa que ela não consegue nem verbalizar o como, saca? Não, sim, e outra, eu, assim, de uma conversa recente da última vez que eu fui pra São Paulo, eu fiquei conversando com uma prima minha, que também tem se tornado uma padeira absurda, assim, de boa. Olha só. E ela comentou, eu lembro da receita do vô de pão francês, e era aquela receita megalomaníaca, né, tipo, não sei quanto, tipo, 50 quilos de farinha, nunca era uma coisinha assim, tipo, em 1 quilo, sabe, era aquela coisa realmente de produção. Padeiro mesmo. Sim. Né? E aí ela comentou, mas ela falou, cara, é difícil, né, porque o vô, na época dele, fazia no forno a lenha, né, da pão francês assado na lenha. Rapaz. Então são coisas muito específicas, assim. Nossa, deve ficar incrível, né? Uhum. Caramba. E aí a minha vontade era voltar no tempo e experimentar, né, pra ver se eu conseguiria reproduzir hoje. Aí a lembrança tá com a sua prima, então. Uhum. Tá nessa área de padaria, né? Puta, que legal. Sim, não, ela ficou total. E eu tenho que dizer que a ideia do seu podcast, ela me chamou, assim, a atenção na hora. Eu acho que foi a Aline Hack até que tinha me avisado do seu podcast. Falei, demorou, vou procurar ela agora. Porque é justamente isso, as nossas histórias, por exemplo, a história do seu avô, são histórias que elas vão se perdendo com o tempo. Nós não estamos falando de nós mesmos, né? Sim, não, que eu acho que vem muito de uma, né, assim, que eu ouço muito o pessoal falando e das minhas leituras mesmo, que eu acho que como a gente tem uma né, vem, assim, de uma ancestralidade muito oral, né, muito história através da oralidade, acaba que a gente não tem tanto registro, né, ou a gente acaba deixando que contem pela gente, assim, acho que acaba sendo uma junção, né, principalmente acho que o podcast acaba sendo uma junção disso, né. Que não deixa de ser a nossa história contada, assim, através da fala mesmo, né? Não só da escrita, mas tá registrado. Eu acho isso muito legal. Exato, aí fica registrado, aí muitas pessoas que não tinham a mínima referência de alguém que elas almejam ser, e tá lá no podcast. E vai aparecendo no rádio, depois vai aparecendo na televisão, e vai aparecendo. Nós temos que ir aparecendo e contando nossas histórias, né? Com certeza. Assim como você, eu também não tenho nenhuma relação direta. Agora eu tenho, né? Mas de forma não acadêmica, com comida. Mas com o podcast Refogado, eu fui conhecendo tanta gente legal, tanta coisa que eu mal imaginava, que, cara, isso expandiu um mundo tão grande assim. E eu acho que com o seu podcast de agora, o Isso é Comida de Preto, eu acho que esse mundo vai ficar, assim, muito melhor. Por isso que eu tinha que fazer uma puta propaganda do seu podcast, justamente pra lançar pros meus ouvintes também. Porque, cara, ouçam essas histórias que sequer são contadas, sabe? É muito bom você ouvir isso. De fonte primária, as histórias de pessoas negras que estão nesse mundo da gastronomia. Elas trazem raízes, elas trazem vivências, elas trazem outras coisas que as pessoas simplesmente não sabem, né, Marina? Sim, e mais do que isso também, eu acho que a gente foi tão cerceado de falar, sabe, de contar a nossa história e de colocar as nossas questões, e nem sempre, né, só através do por exemplo, que é uma pergunta que eu evito muito, que é, conta pra mim uma situação de racismo que você passou trabalhando com gastronomia, sabe? Porque não se resume a isso, né? Nossa experiência é muito ampla pra gente resumir só a isso. E aí eu acho que é isso. Todo mundo quer muito falar, sabe? Eu quero falar, provavelmente você quer falar também, e as pessoas que estão nessa área, né? Eu tenho essa impressão de que sentem também muita necessidade de trocar e de falar, sabe? Não, com certeza. Querem que... Às vezes eu sinto isso, que parece que só as nossas cicatrizes falam, mas não, a gente é muito mais rico que isso, sabe? Sim, sabe? Nós somos pessoas completas. E mais, eu acho que assim, tem uma questão que talvez seja um pouquinho maior também, que é o de se mostrar capaz e se sentir capaz, sabe? Porque, por exemplo, ano passado eu comandei uma cozinha e, assim, particularmente eu avalio como uma experiência que eu não fui bem sucedida, porque eu acho que tem tanto uma pressão de realmente construir algo que seja impecável, sabe? Que eu não consigo olhar como uma experiência bem sucedida. Mas eu acho sensacional, sabe? Eu fico, poxa, eu era chefe de uma cozinha porque eu conseguia, de certa forma, vender meu peixe de uma forma tão legal que me colocaram nessa posição.
Exato. Foi, no nosso caso ainda, foi um merecimento e, assim, subir vários montes e matar vários leões pra você chegar nesse ponto, né? Sim, aí assim, eu acho que tem muito disso também, né? Na último episódio que eu lancei, que foi dessa semana, né? Ó, a parte 2 tá pra sair, inclusive, né? Já deixo o jabá, assim, terça-feira. Tá? Pode falar quando sai. Terça-feira vai ser o dia de lançamento, assim, que eu cheguei à conclusão de que é o melhor dia pra mim na semana, então vai ser sempre terça à tarde. Então, pessoal, às terças, né, por favor, escutem. E assim, o que eu sinto muito, né, que eu escuto e divido muito é realmente essa sensação de não nos sentirmos tão capazes, né? E é fundamental que a gente ouça outras pessoas, né, que a gente ouça de outras pessoas que nós somos e que a gente se veja nos outros pra falar, cara, eu consigo fazer isso também, né? Com certeza, eu acho isso fundamental e, mais uma vez, eu vou bater na mesma tecla. Eu amo a ideia do seu podcast, eu amo o seu podcast desde já. Ai, muito obrigada, assim, muito obrigada mesmo, porque é muito legal ter esse apoio, sabe, ter essa resposta, porque realmente, assim, de verdade não esperava. Sério? Putz, Sério mesmo. Eu achei que quando eu acabei criando o Refogado pra falar de comida, eu vi um vácuo na podosfera pra falar sobre isso, e eu ainda fiquei me questionando, falei, caramba, que bobo falar de comida. Primeiro que eu não trabalho com isso, segundo que, cara, as pessoas querem ver e sentir os sabores, não querem ouvir, mas eu tava errado, as pessoas queriam ouvir. Ainda bem que eu insisti. Não, é sensacional, porque a gente nunca acha que vai ter gente, né, assim, querendo consumir o que a gente tá produzindo, né, e nesse momento, assim, eu senti muito, por ser da comunicação, né, e por trabalhar com venda online, o que me bateram muito na tecla foi, Marina, começa a mostrar a sua cara, porque você vende pelo Instagram, né. Verdade. Só que, assim, eu não sou uma pessoa muito de ficar gravando vídeo, sabe, ficar nesse formato, assim, YouTube, Instagram do oi, pessoal, tudo bem, sabe? Sim. Eu sei como é, porque eu também não sou. Sabe, eu não gosto muito disso, apesar de eu, né, fazer o esforço, porque no fim das contas a gente precisa, né, vender. Eu acabei me encontrando, assim, no formato mesmo do podcast, exatamente porque eu me sinto mais à vontade, né? Porque é um espaço onde eu me sinto à vontade. E aí perceber que tem público, eu falei, cara, show! Porque YouTube tem um monte de vídeo de receita, né? Tem um monte de vídeo contando história da gastronomia, tem muita coisa. Aí eu senti exatamente esse vácuo, né? Eu falei, cara, não tem tanto podcast sobre, e os que tem vão muito pra um sentido mercadológico, né, empreendedorismo e tudo mais. Eu falei, não, vamos contar história sim, né, que é legal pra caramba. Sim, tanto é que muita gente nem sabe o que acontece nas cozinhas, né. Eu vejo o exemplo dos meus amigos lá do Ricardo, do Martisai, que também são cozinheiros, eles contam mais esse background da cozinha e tudo mais, e é outro esquema, né? É outra coisa. Não é o conto de fatos que a galera pensa. E é isso, né? Que é uma área que eu acho engraçado, porque nos últimos anos, realmente, assim, teve desde 2014, principalmente com o MasterChef, rola um ideal, existe um ideal na cabeça das pessoas do que é o trabalho com cozinha, e pouca gente realmente conhece, né? Tem essa experiência, assim, do que é estar dentro de uma cozinha, ou o que é ficar, por exemplo, o dia inteiro, sabe? O dia inteiro mesmo, com uma coifa no seu ouvido e comando entrando e trabalhar com outras pessoas e lidar com o teu chefe, assim, tipo, geralmente o dono do lugar, sabe? Então, assim, é muito engraçado quando você fala do que você passa realmente dentro desse espaço, sabe? Porque... é complexo. Porque rola uma surpresa mesmo, né? O cara até me falou algumas histórias de acidentes e um cara que puxou a faca pro outro. Esse tipo de coisa. E numa cozinha é meio perigoso, né? Porque assim, como você passa muito tempo num ambiente que é estressante por natureza, você tem hora que, assim, você pensa, quando você para de pensar um pouco, dá vontade, né? Dependendo de quem tá junto e tudo mais, dá vontade. Fazer um cortezinho a Juliane desse arrombado do meu lado aqui. Olha, já senti. Ai. Vou falar só um pouquinho mais da Black Veg, que eu gostei da ideia. Qual que é o prato que você mais gosta lá? Que você faz, assim, que você fala, nossa, isso aqui fica sensacional. Tem um que eu gosto muito, que foi, por ter começado com o bolo, era um bolo tradicional, chocolate, normal.
Assim, era normal. E eu cismei com ele, fiquei anos aperfeiçoando até chegar no bolo que eu sempre vendo, assim, que eu gosto muito, que é o de cacau e café. Hoje vegano e tudo mais. Isso deve ser excelente, né? Ele é gostoso. Ele é muito gostoso. E aí, assim, eu gosto muito dele, apesar de não ser o que mais vende. Não é mesmo, assim, mas eu não tiro ele do cardápio porque eu gosto, sabe? É aquela coisa que eu insisto, porque realmente não tem porquê, né? Sempre tem, tipo, uma pedida ou outra. Mas, assim, o que eu tenho feito hoje é trabalhar um pouco com a ideia de cozinha criativa, né? Então, assim, eu tenho uma base de cardápio, mas a minha ideia é sempre trazer vegetais frescos, sempre, assim. Tô até tentando inserir alguns orgânicos e tudo mais. E pratos, assim, um pouco mais puxados pra nossa culinária, né? Pra culinária brasileira. O que eu acho muito legal. Porque o que acontece? No veganismo, né, e isso eu tenho colegas assim muito mais capacitados para falar, inclusive, sobre, existe uma tendência a querer reproduzir coisas. Sim. Né? Tipo, eu quero reproduzir um hambúrguer que sangue, eu quero reproduzir a salsicha não sei das quantas, quero reproduzir, sabe? É mimético. Então, o que acontece? A minha tendência é tentar pegar pratos nossos e entender a base deles. Porque a partir do momento que a gente entende a base dos nossos pratos, a gente consegue criar coisas em cima que não necessariamente sejam eles, mas que tem um fundamento, assim, entre sabor, né, tipo, em combinações, né, entender o que pode substituir, o que não pode, o que não é coerente de jeito nenhum, sabe? E aí, assim, eu acho que vai mais nesse sentido, e eu acho que acaba sendo o que chama a atenção das pessoas, porque, por exemplo, a maior parte do meu público não é vegana, sabe? Não é vegetariana, não é vegana, e são pessoas que gostam muito exatamente porque elas muitas vezes comeram, por exemplo, sei lá, a carne de soja mal feita, Sim. Né? E aí, quando elas se deparam com o fato de que eu, por exemplo, eu não uso carne de soja, assim, não uso mesmo, não gosto, sabe? Eu peguei um ranço, assim, quando eu virei vegetariana lá com 15 anos e não uso. Nossa, eu detesto também, falo a verdade. Sabe? Tipo, não tem porquê, sabe? Colocar não sei o que do futuro, sabe? Eu acho que, assim, tem porquê colocar um feijão bem preparado, tem porquê colocar uma abóbora muito bem assada. Acho que isso surpreende um pouco, assim, mais do que um prato em específico. É muito de criar uma real gastronomia vegetariana e vegana, né? Não ficar mimetizando os pratos e recriando coisas que já existem, mas com vegetais e sem animais, né? Que tanto que se você for ver, né, como eu disse, eu não sou vegana. Sim. Né, não sou, nunca fui, apesar de praticamente comer, assim, no meu dia a dia, na minha casa, alimentos veganos, né? Eu acho muito engraçado, assim, que é o que eu falo, né? Alguns poucos cozinheiros têm ido pra esse caminho, que é o de usar a ideia do vegano pra tudo. Não sei o que é vegano, não é vegano. Se você entrar no meu Instagram, né, no Instagram da Black, você vai perceber que eu praticamente não uso veganismo, né, nas minhas chamadas, nos meus textos e tudo mais. Eu sempre uso essa questão do origem vegetal e eu falo do prato. Eu tento valorizar aquela comida em si e não ficar reforçando. Baião de 2 vegano. Feijoada vegano. Não, vegano, sabe? Porque eu acho que, principalmente também por olhar meu público, não é tão coerente, sabe? Não faz tanto sentido ficar só reforçando isso, até porque veganismo não é só uma dieta, né? Então não faz sentido pra mim ficar colocando isso o tempo todo. Não ajuda o prato, né? Não ajuda o chefe também, né? Tipo, você acaba não criando uma cozinha nova, métodos novos ou adaptando métodos. Você acaba, como você disse mesmo, mimetizando, né? Isso não é bom. Né? Sim, que aí cria um estigma mesmo, né? Porque, assim, a gente tem que ser muito honesto, sabe? O hambúrguer do futuro, e assim, foi a impressão que eu tive, né? Não é só pra depreciar, apesar de eu realmente não acreditar na proposta dessas grandes empresas criando esse tipo de comida, pra mim tem gosto daquele hamburguinho da Turma da Mônica, sabe? Tipo, não tem gosto de um hambúrguer feito de carne mesmo, né, com acompanhamento e tal, tem gosto de hambúrguer da Turma da Mônica. É estranho, né? É estranho. É muito É que eu não
tô no lugar de criticar esses hambúrgueres esquisitos de vegetais que até sangram e tal, mas quando a proposta de uma pessoa é virar vegetariana e tudo mais, por que ela vai sentir falta do sangue? E até da questão visual do sangue. É uma coisa muito... Eu acho que ela passa do paladar, Marina, e ela vai até pro campo psicológico, não? Não, com certeza, né? Assim, porque a gente tem uma relação afetiva e visual com o que a gente come, né? O ato de comer em si, ele passa por todos os campos, né? Ele passa pelo olfato, ele passa pelo visual. E eu acho que a reação imediata é essa. Tá bom, eu não como mais isso. Que eu vou comer que seja semelhante a isso? Aí você fala, nada, porque isso, né? Tipo, carne é carne, uma cenoura é uma cenoura, sabe? Você não vai dar um jeito de falar que, sei lá, que cenoura defumada é salmão defumado. Você fala, estou fazendo uma cenoura defumada e isso é delicioso, sabe? Eu acho que essa também é a grande brincadeira, sabe? É a gente que cozinha, que se propôs a fazer essa cozinha vegetal, tem que fazer também, sabe? Tipo, eu nunca vou chamar minha cenoura de salmão, porque continua sendo uma cenoura e pode ser tão gostoso quanto, sabe? Mas são alimentos diferentes. De fato. Cara, muito legal. Muito bom o papo. Diz mais o que você gostaria de dizer aqui, Marina, ou se faltou algum ponto pra gente abordar? Eu não sei, assim, eu acho que a gente pode... Não, assim, eu acho que a gente tem que parar pra olhar o que o pessoal tem feito, sabe? Assim, acho que a gente tem que olhar pros cozinheiros pretos e perceber que a raiz, muitas vezes, da comida dessa galera, apesar de ser, assim, uma base técnica, né, eu vou dizer tradicional, porque a gente tem essa ideia de que cozinha, né, tradicional é francesa, italiana, mas, enfim, sabe que não necessariamente, mas apesar de tecnicamente muita gente, né, se basear nisso, o pessoal tem uma cozinha que vem muito de família. Sim. E eu acho que faz toda a diferença, sabe? Assim, eu olhar pra quem tá cozinhando, né, pros cozinheiros pretos, e perceber que a raiz da comida dessa galera não é a raiz, assim, europeia, sabe? É uma raiz realmente da cozinha da mãe, da avó, sabe? Que vem do macarrão com arroz e feijão no final de semana e tudo bem, sabe? Tipo, é gostoso pra caramba também. Claro, verdade. Nós mesmo, como brasileiros, não respeitamos muito nossas próprias raízes, né? Como a nossa comida chegou a ser desse modo. Por exemplo, o macarrão que é feito no domingo no Brasil é diferente de qualquer outro. Não é o macarrão italiano, nem nada e tudo mais. A pizza que é feita no Brasil é outra coisa. Não é a pizza que é feita aqui em Santiago, tampouco é a pizza que é feita na Itália. Então, nós chegamos nesses pontos, né, de convergência depois de muito tempo, muitos cozinheiros com as histórias apagadas, né? E acho que é importante a gente não só entender esse ponto, mas valorizar isso também, né? A gente se desvaloriza demais. Eu tava até conversando com a Thaís de Santana Machado no Marte Sai, que ela é doutoranda em sociologia, ela tá fazendo esse parte na cozinha também, né? É o tema do doutorado dela. E a gente tava falando exatamente disso, né? Como as histórias são apagadas e como o conhecimento, principalmente o francês ou o italiano, ele acaba sobrepondo todo e qualquer tipo de conhecimento regional. Assim, e puxando também o jabá aqui, assim, pra minha pesquisa, sabe? Eu acho que é interessante, assim, por exemplo, a gente que fala de comida e que gosta, né, e quem tá ouvindo também, né, provavelmente consome, por exemplo, reality shows e programas de culinária num geral, começar a reparar quem as pessoas que estão validando os pratos que são apresentados, né? Por exemplo, hoje eu tava assistindo um episódio do Mestre do Sabor. Sim. E a gente tem dois gringos, né, europeus especificamente, que são quem validam aquelas comidas, né? Então, além do MasterChef, assim, se tornou uma questão você ou ter essa formação de base europeia, ou ser europeu para ser apresentador, jurado, que for desses programas. E geralmente tem pelo menos um. Então é interessante a gente perceber quem tá validando o que a gente tá fazendo. E se é interessante ou não a gente fazer esse movimento de olhar mais pra gente, sabe? Olhar mais pro que a gente tem de bom aqui e perceber por que a gente precisa dessa validação externa, sendo que a base é outra, sabe? Ah, com certeza, né? Tipo, o europeu vai comparar a nossa comida com a sua história, sua cultura, suas raízes, suas técnicas. Óbvio que nunca vai ser algo legal, porque é diferente.
Não tem nem como, né, ser semelhante, assim. Não, tá. Outros ingredientes, outra cultura, outra história, outro tudo, outro tudo. Por exemplo, um dos últimos podcasts que eu fiz aqui no Refogado foi sobre mandioca, e eu acho que é um dos ingredientes mais não explorados que tem aqui no Brasil, e é um negócio 100% brasileiro. Que rende absurdos, né, assim, rende prato, rende bebida, que você falou, né, eu ouvi o último e, assim, rende um absurdo, né, doce, salgado, de beber, Exato. de comer. Exato, num preparo você consegue tirar pelo menos 3 coisas, né? Tipo, se eu ralar a mandioca, deixar de molho, depois separar as fibras e tirar a goma e tudo mais, eu vou ter tucupi, vou ter goma de tapioca e vou ter a fibra de mandioca pra fazer bolo, fazer qualquer outra coisa, ou pra fazer farofa, saca? Exato. É um negócio incrível, mas é bom. E, Caio, assim, eu acho que uma coisa que é interessante também colocar aqui é que dentro dessa possibilidade de a gente olhar com um senso mais crítico para as coisas, né, que a gente consome, tanto assim, no meu caso, né, que é o que eu olho mais é o audiovisual, mas assim, também no nosso dia a dia é perceber o porquê que a gente consome tanta carne. E aqui não é nenhum discurso assim de sejam veganos, porque é o que eu disse, eu não sou, mas de coerência mesmo. Se a gente consome tanta carne, se não existia vaca no Brasil, sabe? Tipo, se não é um animal que é originalmente daqui, sabe? Tem alguma interferência aí que a gente precisa repensar, né? E uma interferência bem grande, né? Se não fosse a subida do preço da carne pela questão da compra das internacionais, principalmente da China e tudo mais, eu acho que a gente nunca ia repensar substituições pra carne, principalmente pra carne vermelha, né? Sim. Nós nunca iríamos repensar isso. Não, com certeza. E são tantos fatos. É que a gente pode ficar aqui falando não um tempão. Pode e devemos, inclusive. Porque, assim, quem come, né, porcaria, assim, nas mesas que chegam a salsicha nugget, né, a gente sabe também que é de uma população mais pobre, né, e essa população mais pobre, aqui no Brasil, tem uma maioria negra. Então, Sim. Isso faz parte também, né, desse processo de, tipo, em que momento a gente parou de consumir, por exemplo, o inhame e mandioca, que são riquíssimos, né, ou peixe, que a gente tem em abundância, assim, se a gente for pensar nesse sentido da carne, né, e Sim. passou a consumir nugget e carne de boi, né, o tempo todo. E isso é alguma coisa de... Eu acho que é de algum quadrinho ou de algum livro, Marina. Só que era como a nova forma da fome como entidade matar. Ela não mata mais por falta de alimento. Ela mata por excesso de alimentos sem valor nutricional nenhum. Sim. Tipo esses ultraprocessados do mercado. Porque as pessoas, principalmente as pobres e pretas, elas vão comprando isso porque é acessível, né? O veneno é acessível, é incrível isso. E comer saudável hoje em dia é mais caro. Não, totalmente, assim. E é surreal, né? Que aí volta pro que eu já falei. Que quando a gente para pra olhar que uma caixinha de um hambúrguer, que é, sei lá, é a base de ervilha, fécula de batata. Geralmente é isso, né? É proteína de ervilha, isolada de ervilha, fécula de batata e mais algumas coisas, além de corante e conservante, é a base desses hambúrgueres do futuro, né? Que eles chamam. Quando a gente para pra olhar que uma caixinha dessas, que vem 350 gramas e custa R$18, é o que tá perdendo, tipo, tá ganhando mais espaço do que a nossa quentinha de R$10 que vem arroz, feijão, salada, batata, uma proteína, ovo. É absurdo, sabe? É surreal, assim. Aí entra também numa outra área que é a área que eu oficialmente trabalho, que é a publicidade, né? Você vender esse seu peixe como se fosse um peixe de ouro e as pessoas compram, de fato. Não, totalmente, assim. Não tem como. E aí vem outra questão, né? Que é o que vários cozinheiros vegetarianos têm conversado, né? E, assim, entre si, que é isso. Se você compra um negócio que é a base de ervilha por, sei lá, R$18, 300 gramas, por que você não compra 1 quilo de ervilha por até R$10, sabe? E faz uma diversidade absurda de coisas. Olha, eu posso até fazer um paralelo, viu, Marina? Pegando a questão de desejo, necessidade e valor, você compra uma camiseta branca por R$5. Aí você compra uma camiseta branca com símbolo de jacaré, custa 150.
Aí você compra, tipo, sei lá, 1 quilo de ervilha deve estar quanto no Brasil? Faz tempo que eu não vejo quanta ervilha. Aqui no Rio tá uns 12. Tá, 1 quilo de ervilha é R$12. 1 quilo. Que rende 3. É, verdade. Né, depois de cozido. 1 quilo que rende 3 da ervilha seca. Aí você compra 350 gramas de ervilha, de suco de beterraba, fécula de sei lá o que, hidróxido de não sei o que, preservante blá 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 blá. Bom, você compra um laboratório prensado a 18 conto. Realmente, você está sendo roubado e tem alguma coisa errada, mas o seu desejo ele é tão forte que ele sobrepõe a lógica do mercado. É isso, né? É muito, muito surreal, assim, e é fundamental, né, que a gente pare de olhar pra comida, assim, que é aquela coisa, né, que também surgiu o comida de verdade, né, que a gente fala torto direito, assim, mas com um olhar, assim, mais crítico, né, do tipo, pro nosso próprio prato mesmo, assim, porque não é nenhuma condenação das porcarias, é mais no sentido do tipo, não pode existir, sabe? É mais no sentido de, é só isso que você come, sabe? É que tem a questão que comida também é produto, né, e tudo que é produto, o capitalismo pega, sequestra e transforma no que quiser. Ai, bom, meio pra baixo esse ponto, mas... A gente pode melhorar isso, né? A gente pode falar de coisa boa. Vamos lá, vamos ver, então vamos finalizar com alguma coisa boa. Você quer dar uma palhinha da sua pesquisa, então? Representação é sempre o meu objeto principal, né? Assim, é minha forma de pesquisa, isso desde a graduação, né? Então eu sempre vou por esse caminho, até porque acho que a comunicação meio que te leva para esse caminho. Sim. E aí eu entrei para entender qual que era a representação das mulheres especificamente no MasterChef, né? Mas com o tempo eu percebi que essa pesquisa não funcionaria tão bem, porque ela seria mais viável se fosse para um doutorado. O mestrado é uma coisa muito curta, na verdade. Sim. E eu acabei migrando para entender a representação, né, de classe social, né? Quais são as representações de classe social nos programas da Rita Lobo e no programa do Edu Guedes. Olha, né? aí. E aí, eu me deparei com várias questões, né? Porque o programa da Rita Lobo, eu selecionei uma temporada muito específica, que é a que chama Vai TPF. E eu acho que ela, assim, ilustra muita coisa. E a partir disso, eu peguei os episódios que foram exibidos paralelamente nos mesmos dias, só que um ano depois, porque o programa do Edu Guedes surgiu um ano depois, do formato que ele é hoje. E fiz uma análise, assim, sobre esses dois... Fiz não, porque eu tô fazendo ainda. Sobre esses dois programas e a partir das suas semelhanças e diferenças, né? E meu grande ponto é que, apesar deles serem feitos por apresentadores diferentes, com linguagens absurdamente diferentes e tudo mais, todos eles partem exatamente de um ponto. São pessoas de uma classe social abastada que estão falando para outras classes sociais. Então, que estão validando aquela comida, independente de qual comida for. Aí, no programa da Rita Lobo, a gente tem essa validação a partir, né, que é o que eu coloco através do Gessé Souza, principalmente. Que ela tá falando de um olhar de classe média alta para a própria classe média, né? Sim. Então ela faz essa apresentação da comida cotidiana quase como uma magia em volta da produção dela, né? Então ela serve ali um arroz com feijão num pratinho de Duralex, mas com toda uma narrativa fantástica para falar sobre aquele produto que a gente teoricamente deveria comer todos os dias, né? Claro. Exatamente por isso tudo que a gente já falou agora, né? Que é esse nosso afastamento da alimentação base do nosso país. Em contrapartida, o Edu Guedes, o programa dele, já fala... É quase como uma vitrine, porque ele fala para classe C, né? Ele não fala necessariamente para classe média, ele fala para classe C. E a partir disso a gente nota algumas questões, né? Por exemplo, o programa da Rita Lobo tem um toque moderninho, ela não tem ajudantes, né, de palco e tudo mais. Sim. E no Edu Guedes a gente tem a Cidinha, que tem 30 anos de cozinha televisiva e nunca teve um programa só dela, por exemplo. E é uma mulher negra retinta, sabe? Então são várias questões que vão reforçando essas relações de classe social e necessariamente, né, puxam questões de gênero e de raça. Então, basicamente, é sobre isso, assim, essa análise comparativa para mostrar o discurso televisivo, né, o discurso desses programas, geralmente são para reforçar uma ideia de classe média e principalmente a partir de uma classe média que surge, né, assim, que nasce a partir de mais ou menos
menos 2006, né? Governo Lula. Né? E que desde então o país se cresceu em cima dessa ideia, né? De quem que é essa classe média? Que é essa classe média que é empreendedora de si, enfim, que ascendeu socialmente através, né, do consumo e tudo mais, mas que ainda assim tem uma origem pobre e que acaba, de certa forma, né, entre aspas, agindo como através de uma raiz da classe C, né, da classe pobre. E aí esses programas vêm quase como educadores, né, assim, de olha, você tem que comer tal coisa, se você colocar isso na sua mesa, né, você vai ter um valor maior, assim, você vai se portar de uma forma, assim, mais interessante pra essa nova forma de existir mesmo, assim, do capitalismo hoje aqui, né. É meio mais ou menos por esse caminho. A apresentação de novos produtos para uma classe que emergiu, algo assim. Sim, e de valores também, né? Porque a partir do momento em que, por exemplo, surge essa nova classe média, né? Essa ideia de nova classe média, porque virou algo comum a nós, assim. Se você for perceber o discurso das pessoas, tanto que a gente elegeu o Bolsonaro, né? Que é um cara que, assim, é a representação desse ideal. Sim. Se você for pensar, a gente acaba não só né, servindo de vitrine, mas também de como se portar, né? Assim, esses programas acabam mostrando pra gente, tipo, porte-se de tal forma, como arroz e feijão, mas não como o arroz e feijão da quentinha, como um arroz e feijão que vai no prato bonito, com o tempero tal, com um toque de não sei o que, sabe? Tem essa validação, praticamente. Uma régua social, assim. Sim. E é muito sutil, né? Porque a minha grande questão, assim, que eu me bati muito, e ainda me bato bastante com a minha pesquisa, é que essas questões são absurdamente sutis. Então, é muito difícil traduzir elas, sabe? Assim, é sutil, mas é bem pensado, né? Televisão é sempre bem pensado, milimetricamente pensado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Rita Lobo, que não tem um auxiliar de palco, a gente tem um olhar ali de uma autonomia e tudo mais. E aí, quando a gente olha o Edu Guedes, que tem auxiliar de palco, talvez a mais famosa do país, ainda hoje, e que nunca teve um programa só dela na TV, a gente começa a refletir sobre algumas coisas, né, assim. A questão da própria representatividade, da própria servidão, que ainda tá em muitas pessoas, né? A pessoa, qual é o nome dela mesmo, pra eu nomeá-la bem aqui? A Cidinho, que, assim, inclusive é uma pessoa que eu tô louca pra entrevistar, porque eu sou muito fã. A Cidinha, que tem 30 anos de experiência, deve ser ferradíssima em cozinha, assim. Muito boa mesmo. Só que ela não tem esse olhar de protagonista. Não, ela tá sempre atrás dele. É como também aquele ajudante do Trogro. Como ele chama mesmo? O Batista. O Batista também, né? É sempre isso. Não, assim. E aí, nesse caso do Batista, eu ainda acho mais. De certa forma, menos pior, porque o Batista, assim. Ele tem voz, pelo menos, né? Ele tem voz. Ele vai num sentido de não de auxiliar, mas de, tipo, melhor amigo do Claude, sabe? É verdade. E por ser homem, assim, também tem outra ideia em cima dele. E ele é uma pessoa que, por exemplo, agora ele tá com uma rede de restaurantes, assim, com franquias, né? Então é outra. Tá, obrigado por pontuar essa diferença. Ela é gritante. Ela é muito gritante. Acho que tem, assim, que eu acho que é outro papel ainda. Sim, você tem completa razão nisso. Completa razão. Pô, Marina, muito legal essa entrevista. Muito boa mesmo. E agora eu quero os seus jabás. Por favor. Assim, eu agradeço muito, porque é muito legal, né, assim, ser convidada pra trocar. Eu fico muito feliz, como eu disse, eu não esperava mesmo que o podcast fosse me render, assim, contatos legais de pessoas que, por exemplo, me deixam, assim, animada de conversar e de trocar ideia mesmo. E, bom, gente, assim, eu trabalho em Niterói, faço entregas, faço mini buffets, agora na pandemia não, né, mas gostaria, né, assim, trabalho com personal chef,
que é o que eu realmente curto fazer. E tô caminhando um pouco pra confeitaria vegana. Então, assim, tenho feito vários testes. Entrem na página da Black Veg, que a gente falou bastante aqui. É só procurar o @black.veg no Instagram, que você me encontra lá. E sou eu que respondo mesmo, então pode já mandar um oi, Marina, que eu vou responder. E sigam também o Isso é Comida de Preto no Instagram, né? @Isso é Comida de Preto. E acompanhem, assim, toda terça, às 5 horas da tarde, mais ou menos. Vai ter episódio novo e, enfim, né? Apoiem, assim, a gente, que é legal, sempre legal. Bacana. E o Isso é Comida de Preto tá nos principais agregadores, tá no Anchor, tá no Spotify também, né? Isso, Google Podcast e eu não lembro mais. Nos principais agregadores de podcast, no Overcast também, tá no Breaker. Então é só vocês procurarem Isso é Comida de Preto. É um logo laranja, escrito Isso é Comida de Preto. E o da Black Veg são 2 quiabinhos laranjas. É isso, né? Quiabinho, né? Isso, e vocês vão encontrar laranjinha minha cor, gente. Vocês vão encontrar, assim, tudo nessa linha sou eu. Que legal. Marina, muito obrigado por essa entrevista. E precisando aqui do Refogado, de nós aqui, estamos aqui sempre. Tudo bem? Com certeza. E eu vi um post que você colocou essa semana falando, vamos gravar. Então, assim, fica o convite também, né? Vamos gravar. Oxe, mas o que eu tenho pra falar, cara? Não, tudo bem. Tem pra falar de publicidade, por exemplo. Tem pra falar desse olhar, assim, mais da comunicação em cima da comida, sabe? Que eu acho que é necessário também. Tá. Acho que acaba sendo todo um caminho. Tá bom. Tá, eu aceito, então. Vamos marcar, então, esse rolê aí que eu quero falar também, então. Vamos sim. Então, ouvintes, até semana que vem e tchau. Dá seu tchau, Marina. Tchau, gente. Muito obrigada por ouvir, assim, e me acompanhem. Acompanhem as páginas que a gente falou, acompanhem os podcasts que eu lançar, assim, que vai ser muito legal. Belezinha. Então, até semana que vem, gente. Tchau. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.